No último tópico, então, de equilíbrio ácido-base, nós vamos ver a situação em que a gente precisa calcular o pH não de uma solução de um ácido ou de uma base fraca, e sim o pH de uma solução de um sal desse ácido fraco ou de um sal dessa base fraca, né? Então, um exemplo que vai ser colocado aqui, no caso, é o pH de uma solução de um sal de ácido fraco. Se fosse uma base fraca, seria o mesmo raciocínio, só que pensando no equilíbrio reverso, né? Em vez de hidrônio e envolver hidróxido e vice-versa. Então, aqui a gente precisa interpretar, né, como bolar o exercício para o cálculo do pH de uma solução, no caso do exemplo, hipoclorito de sódio com concentração 0,25 mols por litro. Então, em primeiro lugar, nós precisamos considerar dois aspectos para o cálculo do pH dessa solução. O primeiro aspecto é a solubilidade desta espécie química e, em segundo lugar, a força relativa do ácido ou da base que vai ser formada a partir da dissolução disso em água. Então, por exemplo, em primeiro lugar, antes de calcular o pH, nós temos que saber o quanto disso aqui vai se dissolver em água, certo? No caso, um sal de sódio, sais de sódio são sempre muito solúveis, certo? É só lembrar lá da aula de equilíbrio de solubilidade. Soluções saturadas de sais que contenham sódio, normalmente elas têm concentrações muito altas, 4, 5, 10 mols por litro às vezes. O NaCl, por exemplo, era mais de 6 mols por litro. Então, essa solução aqui, ela não é uma solução saturada desse componente químico aqui. Logicamente, então, se ela não é uma solução saturada, significa que ele é completamente solúvel em água. Então, a gente pode escrever aqui o NaClO. No momento em que ele se dissolve em água, a reação não é uma reação de equilíbrio, ela é uma reação completa, unidirecional, que forma Na+, em água, aquoso, mais ClO menos aquoso. Ou seja, toda a quantidade desse daqui será convertida numa respectiva quantidade de hipoclorito e de sódio. Então, mesmo raciocínio dos ácidos bases fortes, né? Que é quando a gente tinha essa seta aqui unidirecional que não tinha equilíbrio. Se a concentração aqui era 0,25 molar, 0,25 mols por litro, claramente, para ambos desses íons aqui, nós teremos que ter 0,25 e 0,25 após a reação, né? Então, se fosse fazer aquela tabelinha com inicial, reação, final, o inicial seria esse, 0,25 para esse aqui, inicial seria 0 e 0, e o final seria 0 aqui e esses dois aqui, ou seja, depois que a reação acontece, isso aqui desaparece e vão restar apenas esses dois constituintes. E agora que é a parte importante para o cálculo de pH, nós temos que entender como isso aqui se comporta em água. Então a gente vai colocar aqui ClO menos aquoso. Nós temos que lembrar o seguinte, o ClO menos, ele é contraíon de um ácido fraco, né? Qual é esse ácido fraco? É o HClO. Então, HClO aquoso mais água. Isso aqui vai formar H3O mais ClO menos. Eu vou abreviar isso aqui do lado, né? Então, a gente poderia fazer aquele exercício de pH igual a gente vinha fazendo no vídeo anterior. Concentração inicial, X e tudo mais. Só que agora a gente não partiu desse, a gente partiu desse. Então perceba, como é um ácido fraco, no equilíbrio vão existir tanto um pouco desse, quanto uma certa quantidade desse aqui. O ácido é fraco, então tem que coexistir reagentes e produtos. Então, como vocês lembram da aula de equilíbrio, em que a posição do equilíbrio ela independe do ponto onde a reação começou, não importa se eu começo com reagentes ou se eu começo com produtos. A posição de equilíbrio é a mesma. Então, isso significa que essa espécie química aqui, no momento em que ela é colocada em água, ela vai tender a voltar para cá. Claro que ela tende a voltar, é um ácido fraco. Ele prefere ficar na forma protonada do que na forma desprotonada, né? Desprotonada porque aqui tem um próton menos do que aqui. Então, quer dizer, se eu coloquei apenas esse em água, qual que é a tendência desta espécie química aqui? É de alguma maneira reagir para recapturar o próton e se transformar de novo nesse aqui. De quem que essa espécie química, hipoclorito, pode recapturar o próton? Se ela está aquosa, ela pode capturar da própria água. Então aqui pode acontecer também uma reação que envolva água líquida e aqui também vai se estabelecer o equilíbrio, só que agora envolvendo o HClO aquoso, mas no momento em que esta espécie química aqui ganha um próton, né?
Ela agiu como base, certo? Porque ela capturou um próton, então a gente lembra lá da aula de teoria ácido-base de Bronsted-Lowell. Se ela capturou um próton, ela agiu como base e ela nos proporcionou um ácido conjugado aqui. Então, logicamente, o que vai ser a água nessa reação química aqui? Ela vai ser o ácido. O que o ácido faz? Ele doa prótons. E no momento que a água doa um próton, no que ela se transforma? No íon OH-. Né? O que esse íon OH- é? Ele é a base conjugada do ácido água. Então, isso aqui está diretamente relacionado com tudo que a gente viu lá na aula de teoria do ácido base. Então, a base se converte num ácido conjugado, o ácido se converte numa base conjugada. E reparem, quando nós temos um ácido fraco, o que o ácido fraco libera em solução, por menor que seja a quantidade? Ele libera hidrônio, ou seja, o ácido vai liberar íons H+, H3O+, que vão afetar o pH daquela solução. No caso do sal do ácido fraco, também há o parâmetro do pH sendo modificado, mas a direção inversa. Se o ácido fraco libera H3O+, o sal do ácido fraco reagindo libera OH-, certo? E a recíproca é a mesma para a base. Então, no caso da base, uma base fraca libera OH-, o sal da base fraca libera H+. Ou seja, todo sal de uma substância fraca, ácido ou base, é o oposto do que ele veio. Então, o sal de um ácido fraco é uma base fraca, o sal de uma base fraca é um ácido fraco, certo? Então, a gente vai ter alterações de pH contrárias à substância de origem. E agora, a gente precisa, de alguma maneira, calcular qual que é o pH dessa solução. A gente sabe que tem uma certa concentração disso aqui e nem tudo vai se transformar em HClO. Por que nem tudo vai se transformar? Porque aqui eu tenho uma seta de equilíbrio. Então, daqui vai se transformar uma certa quantidade, eu não sei quanto, né? E essa quantidade aqui precisa ser calculada pelos mesmos procedimentos que a gente vinha calculando no caso de uma base fraca. Afinal, o fato dela ter começado como um íon ou como uma substância neutra, isso é irrelevante. A questão é que tinha uma concentração inicial, uma parte dela se transformou nisso com consequente liberação de OH-, perdão. Então, isso significa que eu preciso calcular a concentração de OH- em função da concentração desse daqui. Então, a ideia vai ser a mesma de antes. No estado inicial, quanto que eu tinha do ClO-? Exatamente o que veio do sal, 0,25 molar. Então, 0,25 aqui. Quanto que eu tinha de água? Quanto que eu tinha de ClO-? Quanto que eu tinha de OH-? 0. Não custa lembrar pela milésima vez, né? A concentração de hidróxido em água não é 0, ela é 1/10⁻⁷. Mas perto dessa concentração, a quantidade de hidróxido que vai ser liberada aqui é muito maior que 1/10⁻⁷. Então vai tornar aquele valor desprezível. Então aqui não é que é 0, significa que é desprezível, é pequeno o suficiente para não influenciar nos meus cálculos. Mas é importante vocês lembrar que a concentração de hidrônio e de hidróxido, mesmo em água pura, ela nunca é 0, certo? Então aqui, partindo do pressuposto que aquela quantidade lá é desprezível, eu tinha 0,25 desse, durante a reação química, quanto desse 0,25 vai se transformar de volta em ácido hipocloroso? Não sei, mesmo caso do vídeo passado. Então aqui vai sair X, logicamente vai se formar X aqui e X aqui, né? E, portanto, no equilíbrio, eu vou ter 0,25 menos x, aqui eu vou ter x e aqui eu vou ter x. Então agora basta resolver esse problema aqui em x para que a gente consiga calcular a quantidade de hidróxido, a partir dela calcula o pOH e a partir do pOH calcula o pH. O importante agora é perceber o seguinte, neste caso aqui, a expressão que a gente vai estar procurando não é um Ka, por mais que a gente esteja falando de um sal de um ácido, como ele está liberando OH-, eu tenho que pensar que isso aqui é uma base, certo? Tem um Bzinho aqui de base. Então, aqui o que eu estou buscando, né? Eu estou buscando o Kb, que é a constante da base, que será dado pela expressão HClO vezes OH- dividido pelo hipoclorito aqui, ClO-, certo? Então essa daqui vai ser a expressão matemática e esses dois valores aqui, cada um corresponde a x. O valor que está no denominador é o 0,25 menos x, então aqui eu vou ter
x² sobre 0,25 menos x. Ou seja, de novo, resolvendo essa equação em x, eu descubro a concentração do hidróxido, o POH, do POH, o pH.